Graças a Deus. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la conosco no livro de Neemias, Velho Testamento, Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler também a partir do primeiro versículo. Neemias, capítulo 1, versículo 1, nós vamos até o verso de número 6. Louvado seja Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém. Amém, irmãos? Eu ainda gostaria que você fosse agora com a tua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas um versículo agora, Provérbios capítulo 4, o verso de número 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Vamos ler juntos esses versículos todos em voz alta, bem bonito? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, você que habitualmente está conosco, não é? Você que já esteve conosco por algumas vezes, certamente você já deve ter percebido, né? O Senhor, quando Ele me traz uma palavra ao coração, eu gosto sempre, né, de expor os textos bíblicos, os versículos, né, em referência, que fundamentam a palavra que Deus colocou em nosso coração, até para que os irmãos tenham maior compreensão, maior facilidade, né, lendo o texto, especialmente porque nós temos a facilidade da projeção, né? Não se gasta tanto tempo aí tendo que abrir a Bíblia, e isso para mim é muito importante, né? Porque nós pregamos a palavra de Deus e precisamos e gostamos de mostrar dentro das Escrituras aquilo que nós estamos tratando. No entanto, irmãos, até pelo culto de hoje, ceia, né? Tantas coisas que temos para fazer, eu não farei desta forma, né? Não vamos explicitar e os versículos que fundamentam aquilo que nós vamos tratar com os irmãos nesta noite. Mas eu quero fazer uma recomendação a todos vocês, a toda a igreja, né? Assim que for possível, assim que você puder, tome o livro de Neemias e leia todo o livro de Neemias, né? O livro de Neemias não é um livro tão grande, né? É um livro fácil até para que você possa ler, e certamente ao ler o livro de Neemias você vai ainda compreender, né, mais profundamente aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Amém, irmãos? Mas eu quero, na verdade, começar esta palavra, esta mensagem,
pelo livro de Provérbios, onde lemos, né? As Escrituras do Senhor, ali em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Querido irmão e irmã, toda vez que você encontrar dentro da palavra de Deus, né, a palavra coração, não está se referindo propriamente, né, a esse órgão muscular que temos aqui no peito e que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Não é disto que trata a palavra de Deus. Na palavra de Deus, coração é sinônimo de alma. Amém, irmãos? Porque senão nós iríamos ficar pensando e preocupado aí, né, como é que eu faço para guardar o meu coração, para guardar este órgão, esta bomba, né, que bombeia o sangue para o nosso corpo, embora, né, é bom também a gente cuidar desse coração, é bom cuidar dessa máquina, né? Se você exagera aí na gordura, toma cuidado, porque isso também pode dar problema. Mas não é disso que trata a palavra de Deus, não é disso que nós vamos tratar nesta noite, né? O pastor já disse, na palavra do Senhor, coração é sinônimo de alma, né? E a alma, nós sabemos que é a parte imaterial, né, do ser humano, responsável, né, pela mente, né, pelo sentimento, pelas emoções, pela vontade. Isto é a nossa alma, né? A função da nossa alma é justamente isso. Então, quando a palavra do Senhor diz para guardar o nosso coração, o Senhor está dizendo para nós guardarmos a nossa alma, para nós guardarmos os nossos pensamentos, para guardarmos a nossa vontade, para guardarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Porque dele procede, ou da alma procede, as saídas da vida. E vida, querido irmão e irmã, na verdade é exatamente isso, né? É o ânimo que temos, é a disposição que temos, é o que pensamos, é o que sentimos, é a nossa vontade, né? Isto que é vida. Vida não é simplesmente alguém estar respirando, né? Vida não é simplesmente o sangue estar circulando dentro do corpo, porque infelizmente nós conhecemos, sabemos de vidas, né, que embora estejam respirando, né, que embora o sangue esteja circulando, tecnicamente podemos dizer que estão vivas, mas que às vezes estão ali sobre uma cama, né, já perderam a consciência, já não sabem nem aonde estão, já não tem mais qualquer tipo de vontade, qualquer tipo de sentimento, e nós, né, chamamos isso não de vida, né, mas chamamos isso de um estado vegetativo, né? A pessoa está respirando, a pessoa tem o seu sangue circulando, mas na verdade ele não está vivo, né? A vida é produzida na nossa alma quando nós estamos bem com os nossos pensamentos, com a nossa vontade alinhada à vontade de Deus, né, com os nossos sentimentos alinhados com a vontade de Deus, com as nossas emoções alinhadas com a vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos recomenda a guardar, guarde o teu coração, guarde a tua alma. Por quê, irmãos? Porque certamente você já me ouviu falar por algumas vezes, né, que o campo de batalha nosso, onde nós enfrentamos, né, a maior batalha contra o inimigo, contra o mal, é justamente na nossa mente, é justamente nos nossos pensamentos, né, é justamente nas nossas emoções, é justamente nos nossos sentimentos. E você pode ter certeza, e certamente você já deve ter experimentado isso, né? Se não experimentou, mas em algum momento você vai experimentar, que o diabo, ele quer de alguma forma capturar a nossa mente, ele quer prender a nossa mente, ele quer amarrar a nossa mente, porque se ele conseguir fazer isso, ele consegue depois dominar todo o nosso ser, né? Todo o nosso corpo, toda a nossa vida, e será dominada pelo maligno quando ele conseguir dominar a nossa mente. E de que forma que normalmente ele costuma fazer isso? Lançando as suas setas malignas, contra os nossos pensamentos, contra os nossos sentimentos, contra o nosso coração. Lançar o seu veneno paralisador. Quantas pessoas que paralisam as suas vidas, porque o seu pensamento, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vontade foi desalinhada do querer de Deus, da vontade de Deus. Certamente
o irmão, a irmã já deve ter visto, eu já vi, né, em documentários, alguns predadores, né, especialmente alguns anfíbios, né, que antes deles realmente capturarem a sua presa e devorarem a sua presa, eles lançam um veneno paralisante. Né? Quando aquele líquido, aquele veneno atinge aquela presa, ela se sente inerte, paralisada, e então o predador vem e toma ela e destrói. E é o que o diabo muitas vezes tenta fazer com qualquer um de nós, com qualquer pessoa, né? Atingindo a nossa mente, atingindo a nossa vontade, atingindo as nossas emoções, atingindo o nosso sentimento, nos paralisar e assim nos destruir, porque este é o seu trabalho. Mas veja bem, irmãos, estamos falando a respeito disto, né, e eu tenho que considerar que realmente nós estamos bem, né? Nós temos vida, nós estamos felizes, nós estamos entusiasmados, quando as coisas estão bem, né? Quando tudo caminha da forma como nós desejamos, como nós planejamos, né? Quando as coisas acontecem favoravelmente, e louvado seja Deus, porque tem algumas coisas na vida de todos nós, que às vezes acontece até melhor do que a gente esperava, acontece até melhor do que a gente planejava, e isso é uma verdade, isso é uma realidade, né, para todos nós, graças a Deus que tem isso também, mas aquilo que eu dizia, nós temos que considerar que este ano de 2020 não tem sido um ano fácil, né? Embora, eu disse ainda há pouco na abertura do culto, que esse ano tem passado rapidamente, né? Eu praticamente não vi passar o ano de 2020, eu me lembro que quando foi anunciado que as coisas todas iriam parar e a igreja iria fechar e nós não poderíamos cultuar, eu, a pastora Sandra, nós estávamos em Santa Catarina para uma convenção da igreja, né, que acabou não acontecendo também, porque eram 4 dias de convenção, nós tivemos só o primeiro dia, depois paralisou tudo e a coisa encerrou, né? Nós estávamos ali e eu fiquei ali muito aflito, muito preocupado, porque eu havia saído daqui, né, fizemos o culto no domingo, deixamos as coisas tudo encaminhada, né, no domingo seguinte nós estaríamos começando a Cruzada de Milagres, os irmãos certamente se lembram disso, né, toda a programação da igreja para aquela semana já estava orientada com a pastora Olga, com os outros pastores auxiliares da igreja, e eu lá em Santa Catarina, preocupado com aquilo que estava acontecendo, que poderia acontecer aqui, né? E voltamos de lá na sexta-feira, isso eu estou falando lá de março, e hoje nós já estamos em novembro, né, irmão? Já estamos em novembro. Então passou muito rápido, mas não tem sido fácil, né? Nem para mim, nem para você, e em muitas áreas da nossa vida não tem sido fácil. Quantos planos nossos, queridos irmãos, neste ano de 2020 não se realizaram? Quantas coisas que nós pensamos, que nós projetamos, né, que nós estávamos preparados, e isso eu falo, irmãos, tanto de uma forma pessoal, familiar, né, como na igreja, né, como na tua vida, na tua casa, na tua família, que não aconteceram. E quando realmente acontece o que tem acontecido, especialmente neste ano, né, existe um sentimento muito ruim dentro do nosso coração, né, um sentimento de decepção, um sentimento de frustração. Irmãos, eu fico contando, né, eu estou confessando agora aqui, abrindo meu coração para você, eu fico contando toda a ceia que acontece, tem acontecido desde que nós começamos retomamos os cultos presenciais, eu fico contando para ver quando é que nós vamos conseguir alcançar o número que nós tínhamos nas nossas ceias antes da pandemia. E ainda estamos, né, com uma diferença grande. Quer dizer, quando você, como pastor, estou me referindo a mim, tem um projeto de crescimento para a igreja no decorrer daquele ano, você chega praticamente no final do ano, contabilizando perdas, sem chegar ainda àquele número, e eu estou falando porque a igreja é o meu trabalho, a minha função, mas eu penso que em alguns outros setores isso tem sido verdade, não é? Em outros setores da economia, da sociedade, isso tem sido verdade,
né? Pessoas projetando um crescimento para o ano e ainda estão contabilizando quando é que vão chegar no nível em que estava no final do ano passado. E isso traz uma frustração para nós, né? Isso traz uma tristeza, né? Nós percebemos que em muitas áreas, este ano aqui, e não só nós, mas o mundo inteiro, andou para trás, caminhou para trás, e as coisas não são fáceis, né? E o que nós temos que considerar é que, mesmo sendo cristãos, nenhum de nós estamos imunes aos problemas. Amém, igreja? Não estamos imunes às dificuldades, às tribulações desta vida, ao contrário disso. E ao mesmo tempo que eu digo que nós não estamos imunes aos problemas desta vida, também eu digo para os irmãos que não há nenhum problema e nenhum pecado em você ficar decepcionado, em você ficar triste com o que aconteceu, né? Que você até mesmo lamentar o que está acontecendo ou o que possa ter acontecido. Não existe nenhum problema em você chorar, né, por conta de uma perda, por conta de uma dificuldade, por conta de um projeto que não aconteceu, até porque, se nós falamos agora há pouco, que a alma é responsável, é o órgão, né, da mente, da vontade, dos sentimentos, das emoções, nós temos que entender que sentimentos e emoções não são apenas aqueles que nos trazem prazer, né? Não é só a alegria, né? Não é só o regozijo, não é só a felicidade que são sentimentos, que são emoções. A tristeza também faz parte, né? A dor também faz parte, a lágrima também faz parte, e nós somos seres humanos, né? Nós temos sentimentos, nós temos emoções, portanto, é aquilo que eu estou dizendo, não há nenhum pecado, de repente, em você ter se entristecido, ou estar triste, ou até mesmo vir a chorar, né? Ou se lamentar por alguma questão. Mas o importante para mim e para você, meu querido irmão e irmã, é não deixarmos o inimigo lançar o seu veneno paralisante sobre nós, porque de repente, irmãos, por conta de uma decepção, por alguma coisa que não conseguimos realizar, nós ficamos paralisados e não conseguimos realizar aquilo que é possível realizar, aquilo que é possível fazer. Portanto, independente das circunstâncias e dos problemas, nós devemos guardar o nosso coração, porque se as coisas não saíram ou não têm saído da forma como eu e você planejamos, a grande verdade é que Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Amém, igreja? E se Deus está no controle, nós temos que guardar o nosso coração, dizer: Senhor, não foi possível fazer tudo aquilo que nós havíamos planejado, mas faremos aquilo que for possível, aquilo que o Senhor permitir. Amém, irmãos? E aí, então, eu entro agora, né, no texto de Neemias, que nós lemos na abertura agora desta mensagem. Neemias, né, certamente muitos dos irmãos sabem, se lembram, Neemias, ele era um dos deportados de Jerusalém, de Judá, para o cativeiro na Babilônia, né? Quando Nabucodonosor manda o seu exército, invade Jerusalém, leva cativo, né, um grande grupo de pessoas para a Babilônia, Neemias fazia parte desses deportados. E agora, passado já algum tempo, a palavra de Deus diz que Neemias, ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes, né? Era um rei persa. Quando a Medo-Pérsia tomou conta ali da Babilônia, né? Invadiu, destruiu o exército babilônico, e os Medo-Persas tomaram posse, e Artaxerxes era um rei persa que reinava agora na Babilônia, ocasião em que Neemias trabalhava como copeiro para o rei. E neste tempo, lemos isso no texto agora do capítulo 1, a palavra de Deus fala um irmão de Neemias. Na verdade, talvez não seja de fato um irmão, mas pudesse ser um primo ou um sobrinho, um parente próximo de Neemias, chamado Anani, vem visitar Neemias lá na Babilônia, juntamente com algumas outras pessoas, diz aqui o texto. E quando este Anani chega até a Babilônia, Neemias pergunta para ele: escuta, e como é que está lá? E aqueles que escaparam do cativeiro, e aqueles que não foram trazidos para cá, como é que eles estão? E Anani diz o seguinte: olha, os que estão lá, os que escaparam do cativeiro, estão pior do que os que estão aqui. Os que estão aqui no cativeiro estão melhor do que lá, porque lá o povo está passando fome, lá o povo está em miséria,
a cidade foi destruída, os seus muros foram derribados, as suas portas foram queimadas a fogo, ou seja, Anani trouxe um relatório terrível daquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém. E nós, queridos irmãos, que conhecemos, né, um pouco da história do povo judeu, nós sabemos o quanto que um judeu ele é nacionalista, nós sabemos o quanto que um judeu ama a sua terra, a sua pátria, quanto um judeu ama realmente Israel, diferentes de nós, né? Nós temos uma cultura diferente, um sentimento diferente, apesar de que nós amamos o Brasil, amamos a nossa pátria, mas não é disso que nós estamos falando. O judeu é muito diferente disso, principalmente quando se trata de Jerusalém, né? Jerusalém é para os judeus, é algo fenomenal, extraordinário, né? O salmista, num dos salmos, ele diz: apegue-se-me a língua ao céu da boca, ou ao paladar, se eu não tiver Jerusalém como o principal benefício, o principal bem da minha vida. Então eles têm um amor, um sentimento por Israel, por Jerusalém, de uma forma que nós não conseguimos entender, não é? Mas é isso que eles têm. E a palavra de Deus diz que quando Anani traz esse relatório terrível para Neemias, a palavra de Deus diz que Neemias se entristece. Neemias, ele lamenta. Neemias, ele chora, diz o texto sagrado, por alguns dias. Por isso que eu disse há pouco, irmãos, não há nenhum pecado, não há nenhum problema em você manifestar as suas emoções, ainda que sejam de tristeza. Não há nenhum pecado, não há nenhum problema nisso. Mas agora então, né, nós vamos entrar naquilo que Deus falou ao meu coração, e que eu quero que você preste muita atenção, porque aqui começa a mensagem do Senhor para a tua vida, né, para você guardar aquilo que Deus tem para falar. Nós falamos de situações de dificuldades, de planos, de projetos que não se realizaram, de perdas que podem ter acontecido, mas falamos também para guardar o nosso coração, não deixarmos ser envenenados pelo diabo, para que não sejamos paralisados naquilo que temos que fazer, né? Ainda que possamos expressar os nossos sentimentos de tristeza, de dor, mas tem coisas importantes, e é isso que eu quero compartilhar com você. E eu escrevi aqui o seguinte: aprendendo com Neemias, né? Vamos aprender aqui com Neemias acerca disto. A palavra de Deus diz que quando Anani traz aquele relatório, Neemias se entristece, chora, lamenta por alguns dias, mas em algum momento nós vamos perceber aqui que Neemias toma uma posição, que Neemias tem uma atitude. Você e eu temos até o direito de ficar triste, temos até o direito de chorar e lamentar, mas em algum momento, e precisa que este momento seja o mais breve possível, nós temos que tomar uma posição, nós temos que ter atitude. E qual foi a primeira atitude de Neemias que nós vemos dentro da palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Neemias buscou a Deus. Neemias, ele se levantou do seu choro, do seu lamento, da sua tristeza, e a palavra do Senhor diz que ele orou ao Senhor, que ele jejuou ao Senhor, que ele buscou ao Senhor, que ele clamou ao Senhor, que ele se arrependeu dos seus pecados, dos pecados da sua nação, dos pecados da sua família, e se colocou diante de Deus. Amém, igreja? E se colocou diante de Deus. Então, ficar lamentando o tempo todo, ficar chorando o tempo todo, ficar reclamando o tempo todo daquilo que não aconteceu, daquilo que não fez, daquilo que se perdeu, não é a solução. A solução é que em algum momento e no menor prazo possível, nós nos levantemos e nos coloquemos diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Quando você ou eu, qualquer um de nós, estamos passando por um problema, por uma dificuldade, seja ela qual for, e nós dobramos o nosso joelho, no nosso quarto, qualquer lugar, para buscar a Deus em oração, via de regra é assim, preste atenção, porque você é uma pessoa de Deus, você vai entender o que eu quero dizer. Você ajoelhou com os problemas, e você passa um tempo ali orando a Deus, mas você se levanta e os problemas continuam do mesmo jeito. Não é porque você dobrou o seu joelho ali, passou ali meia hora, 1 hora, 2 horas, falando com Deus, que a hora que você levantou, já estava tudo diferente. Ao contrário, os problemas que você tinha, a hora que você dobrou os joelhos, a hora que você levanta, ele continua do mesmo jeito. Porém, a grande diferença e a grande questão é
que quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma luta, seja lá o que for, e nós nos colocamos em oração diante de Deus, nós transferimos para o Senhor o peso daquele fardo. Amém, igreja? Nós passamos para Deus aquele encargo, ou seja, a partir daquele momento aquilo ali já não é mais conosco, aquilo ali já está nas mãos do Senhor nosso Deus. Por isso que é importante, é necessário, independente do que você possa passar ou estar passando, meu querido irmão e irmã, não existe problema nenhum nos teus sentimentos de tristeza, mas não fique o tempo todo chorando e se lamentando. Tome uma posição, se coloque diante de Deus, transfira para o Senhor, lance sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado, e a partir daí Deus começa a trabalhar. Amém, igreja? Então o primeiro ponto, a primeira coisa que nós aprendemos com Neemias, é que apesar da sua tristeza, ele tomou posição e buscou a Deus. Passado isso, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Neemias está agora servindo vinho para o rei, como ele fazia costumeiramente no seu ofício. Mas o rei olha para ele e percebe nele alguma coisa diferente. E o rei diz: o que está acontecendo contigo, Neemias? O que está passando com você? O que você está passando não é nenhuma doença, não é nenhum problema, isso aí é um problema de alma, isso é um problema de coração. Isso aí é alguma coisa dentro do teu sentimento. E aí você percebe, querido irmão e irmã, que os nossos sentimentos, eles se expressam através da nossa fisionomia, através dos nossos olhos. Por isso que a palavra de Deus diz que um coração feliz, um coração abençoado, ele aformoseia o rosto. Um coração alegre, ele traz a expressão de alegria, ao mesmo tempo que um coração entristecido, ele vai trazer uma expressão de tristeza, e era assim que Neemias estava diante do rei. Mas o rei pergunta para ele, e aí a gente começa a ver, irmãos, a mão de Deus começar a trabalhar. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com você dentro desta palavra é: o primeiro, Neemias buscou a Deus. Segundo, Neemias não deixou passar a oportunidade. Quando o rei perguntou: Neemias, o que é que está acontecendo contigo? Por que é que você está triste? Neemias disse: como poderia o meu coração estar alegre? Como poderia a minha alma estar alegre, se lá na minha cidade, na cidade dos meus pais, tudo está em miséria, tudo está destruído, se existe fome, se a cidade está destruída, se os seus muros foram destruídos, se os portões dos muros de Jerusalém foram todos queimados, como é que eu posso estar feliz? E aí o rei pergunta para Neemias, por isso que eu disse para você, leia o livro de Neemias, você vai encontrar todo esse fundamento lá. O rei pergunta: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar? Ali estava a oportunidade de Neemias, e Neemias não perdeu a oportunidade. E a hora que você ler o texto bíblico, você vai ver que a palavra do Senhor diz que Neemias orou ao Senhor. E eu achei muito interessante essa expressão, dizendo que Neemias orou ao Senhor, porque certamente Neemias não disse ao rei, o rei perguntou: o que é que eu posso fazer? Neemias não falou: rei, me dá uma semana, eu vou orar, e eu vou ver o que Deus tem para falar e eu volto a falar contigo. Neemias não disse para o rei: rei, eu vou fazer uma campanha de oração, e depois eu volto aqui para falar. Não, a palavra de Deus diz que Neemias orou ao Senhor, e imediatamente Neemias falou o que ele queria. Ou seja, há momentos na vida, irmãos, que você tem que entrar dentro do teu quarto, dobrar os teus joelhos e falar com Deus, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você pode até fazer uma campanha, de 7 semanas, de quanto tempo você quiser, por uma causa, por uma questão, não existe nenhum pecado nisso, nenhum problema nisso, não é disso que nós estamos tratando, mas nós temos que ter uma conexão tão grande com Deus, e tão forte com Deus, e tão íntima com Deus, que há momentos na nossa vida que não dá tempo. A coisa tem que ser rápida, tem que ser de imediata, e eu creio que Neemias orou em espírito, e já em espírito o Senhor deu discernimento para ele, e ele falou para o rei: olha, eu quero permissão para mim voltar para Jerusalém, para eu restaurar os muros da cidade. Então, igreja, foi a oportunidade que o Senhor deu a Neemias, e que Neemias aproveitou, e eu e você também devemos saber aproveitar as oportunidades.
né? Porque mesmo em meio à crise, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, quando nós entregamos tudo aos cuidados de Deus, Deus começa a trabalhar, e Deus começa a trabalhar, e nós temos que percebermos as oportunidades que Deus está dando, né? Existe um ditado caboclo que diz o seguinte: quando o cavalo passa arriado diante de você, você tem que pular em cima. Amém, irmãos? Né? Não é ficar olhando passar. Quantas oportunidades de repente passam diante de nós que Deus permitiu e a gente está lá desligado, não está ligado àquilo que Deus está fazendo, né? Ou de repente o camarada vê o cavalo passar arriado, mas ele fala: não, o cavalo que eu queria é um cavalo branco, esse aqui é um cavalo preto. Irmãos, tem hora que não dá para escolher a cor do cavalo. Amém? Amém? Não dá para escolher, né? Deus está no negócio, você tem que estar ligado. Eu tenho que estar ligado às oportunidades que Deus dá, à direção que Deus dá. Precisamos estar ligados. Ah, não era o cavalo preto que eu queria um cavalo branco. Fica com o preto agora, quem sabe lá na frente você pode trocar. Mas não deixa passar as oportunidades. Neemias não deixou passar a oportunidade. E a palavra de Deus diz que o rei concede para Neemias que ele possa voltar. Não somente deu a ele licença, como deu também materiais para a reconstrução do muro. Mas nós vamos aqui adiante, porque um terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que Neemias, ele não foi sozinho para Jerusalém. Neemias levou um grupo junto com ele, né? Pediu autorização ao rei, o rei concedeu, e ele uniu pessoas em cima, né, em torno do projeto que Deus havia colocado no seu coração. Neemias não foi sozinho, Neemias levou pessoas com ele, Neemias chamou pessoas, Neemias compartilhou o seu plano, compartilhou o seu projeto, né? E Neemias, usado pelo Senhor, motivou as pessoas para que as pessoas abraçassem com ele o seu projeto, para que pudesse ser realizado. Sabe, irmãos, há projetos nas nossas vidas e a maior parte dos projetos da nossa vida nós não conseguimos executar sozinho, nós não conseguimos realizar sozinhos. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco, abraçando conosco esses projetos a partir da nossa casa. Amém, igreja? A partir da nossa família. Nós temos que trazer a nossa família em torno daquele projeto, se é um projeto familiar. Eu não posso ter um projeto para a minha casa onde a minha esposa seja excluída desse projeto. Não, ela precisa abraçar comigo, ela precisa saber desse projeto, os meus filhos, a minha família, né? Se pensarmos em termos de uma empresa, não é diferente, né? Os colaboradores da empresa, os que estão envolvidos, têm que abraçar junto o projeto. Uma pessoa sozinha não consegue levar adiante o projeto. Pense então em termos de igreja, irmãos, né? Como é que eu poderia ser pastor desta igreja, ou de qualquer outra igreja, se realmente os irmãos não estivessem abraçados conosco, no projeto que Deus colocou no nosso coração? Amém? É muito importante isto, né? Então percebe aqui três pontos importantes, né? O primeiro, a palavra do Senhor nos faz saber que Neemias orou a Deus. Em segundo lugar, Neemias não deixou passar a oportunidade que ele teve ali diante do rei. Em terceiro lugar, Neemias traz pessoas junto com ele para levar adiante aquele projeto que está dentro do seu coração, não é? Depois nós vamos continuando neste processo, né? Quando Neemias chega lá na cidade com seus homens e começa a trabalhar na reconstrução do muro, logo se levantam algumas pessoas lá para zombar, para escarnecer, não é? O que é que estes fracos judeus estão pensando que vão fazer? Será que eles vão reconstruir o muro, né, das cinzas? O que é que eles estão pensando? Começou ali um momento de escárnio contra Neemias e contra os seus homens. Alguém chega até a dizer o seguinte: olha, de repente até se eles construírem, mas será tão fraco, tão ruim, né, que uma raposa se encostar no muro, derruba o muro. Queridos irmãos, preste atenção. Neemias foi bem sucedido no projeto da reconstrução do muro, entre aquilo que nós já vimos, mas também dentro deste ponto, porque não deu ouvido a vozes contrárias. Não deu ouvido a vozes contrárias. Neemias sabia muito bem o que Deus tinha colocado no seu coração. Neemias sabia que Deus estava na direção daquele negócio.
E pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que em tudo aquilo que você for fazer, em todo e qualquer projeto, sempre haverá vozes negativas, sempre haverá vozes contrárias. Aliás, nós temos que tomar cuidado com as nossas vozes internas, porque às vezes até mesmo o nosso pensamento, né? Já dissemos há pouco que o diabo, ele batalha na nossa mente, e de repente a nossa própria mente, contaminada pelo maligno, pode produzir pensamentos, né, de derrota, né? Não adianta, isso não vai acontecer. E eu já vi pessoas que tentaram fazer o que você quer fazer, mas fracassaram, não deu certo. Esse diagnóstico que você recebeu do médico, isso não tem solução, isso não tem cura, isso é irreversível, essa situação, né, não pode mudar. Não, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Quando o problema chegou, quando o problema chegar, e você entendeu que você tem que orar a Deus e buscar a Deus e colocar nas mãos de Deus, você já entregou nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Então não deixe, em nome de Jesus, nem vozes internas e nem tampouco externas, né, afetar os teus sentimentos, afetar a tua vontade, as tuas emoções, os teus pensamentos em relação àquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Se você, meu querido irmão e irmã, tem certeza, tem convicção, né, daquilo que Deus colocou no teu coração, vá adiante em nome de Jesus. Não dê ouvidos, não dê ouvidos. Não é? É claro que quando nós estamos falando isso, né, para que você não dê ouvidos, nós não estamos falando, logicamente, de você buscar um conselho, buscar uma orientação. De repente você precisa fazer alguma coisa, você não sabe exatamente como fazer, você precisa se orientar, você precisa se aconselhar, você tem que buscar um especialista, alguém que conhece daquele assunto. Não é disso que nós estamos tratando. Mas uma vez que você se orientou, uma vez que você tem a direção, uma vez que você sabe o que tem que fazer, não dê ouvido a vozes contrárias. Não dê, porque isto é sinal de fracasso, né? Isto é sinal de derrota se você der ouvido. Tem uma ilustração, certamente muitos irmãos já ouviram, muito simplista, mas eu acho que cabe aqui dentro dessa mensagem, né? É apenas uma ilustração. Conta-se que alguns homens foram fazer uma competição para ver, né, os sapos que de repente conseguiam sair de dentro de um buraco. Então cavaram um buraco, né, e pegaram alguns sapos e jogaram um sapo ali dentro, e o sapinho, né, tentou sair do buraco, mas caiu, não deu. O buraco era muito fundo, ele não conseguiu sair. E depois foi um segundo, e as pessoas em volta ali, esse não vai sair, esse não vai sair. E o sapinho se esforçava e caía de novo, porque não conseguia sair do buraco. E mais outro ali, as pessoas tudo em volta, não sai, isso não vai sair, não vai sair. E o sapinho tentava e não saía. Jogaram um outro sapo lá, e falaram a mesma coisa, e o sapinho lá embaixo no fundo do buraco encheu bem o peito assim, e deu um salto e caiu para fora do buraco. E aí todo mundo ficou pensando, falou, o que aconteceu? Por que os outros não conseguiram sair e esse conseguiu? E foram fazer uns exames, né, para descobrir a questão do sapo lá, e descobriram que aquele sapinho que saiu do buraco, ele era surdo. Ele não ouvia o que os outros estavam falando. E tem hora que nós temos que ser surdos, sabe, irmãos, para muitas vozes, para vozes negativas, para vozes contrárias. Não dê ouvidos, não me escute, viu? Porque isso pode significar o fracasso do teu projeto, o fracasso dos teus negócios, o fracasso da tua casa, o fracasso da tua família. Então, preste bastante atenção nisso. Neemias não deu ouvido às vozes contrárias. Quando os inimigos perceberam que eles não iam conseguir tirar a motivação de Neemias e seus homens, eles tentaram tirar o foco. A palavra de Deus fala lá de pelo menos 3, Sambalate, Tobias e Gesem, que eram inimigos de Neemias e seus homens, chamaram Neemias, queriam fazer uma proposta para Neemias, oferecer ali alguma coisa, uma ajuda. Você pega o texto bíblico lá, você vai ver, e manda mensageiros até Neemias, para que Neemias fosse ter com eles, descesse até onde eles estavam, para ouvir qual era a proposta deles. E a palavra de Deus diz que Neemias manda mensagem para aqueles 3 homens, dizendo o seguinte: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Amém, igreja? Estou empenhado numa grande obra, não posso perder o foco, viu? Não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui para ir ouvir vocês, a proposta de vocês, porque isso faria com que eu viesse a perder o foco daquilo que Deus tem me dado. Então isso é muito importante, irmãos, você ter foco,
Você sabe o que Deus tem, o que Deus colocou na tua mão, tenha foco. Não fique atirando para todo lado. Não fique gastando energia, não fique gastando tempo, não fique gastando recursos, atirando para lá e para cá, porque isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Se você tem certeza daquilo que Deus tem para você, foque, tenha foco, vá adiante, não se perca e Deus vai te dar a vitória. Amém, igreja? Então vamos aqui, recapitular, só para você não perder o que Deus está falando. Em primeiro lugar, Neemias buscou a Deus, em oração, em consagração, em jejum ao Senhor. Em segundo lugar, dissemos que Neemias não deixou passar a oportunidade que ele teve ali diante do rei. Falamos também que Neemias uniu as pessoas em torno do seu projeto de restaurar os muros de Jerusalém. Falamos também a respeito de não dar ouvido às vozes contrárias. Falamos agora a respeito de ter foco, não se dispersar, não se distrair naquilo que você tem que fazer. E, seguindo adiante, quando nós vemos ali a respeito da reconstrução dos muros, os inimigos tentaram desanimar Neemias e seus homens, zombando, criticando, dizendo que aquilo lá não ia dar nada, que o muro ia cair se uma raposa encostasse. Depois tentaram tirar o foco, chamar Neemias, desviar. Como eles não conseguiram isso, nós vamos ver que eles começaram a intentar contra a vida de Neemias e seus homens. Eles tentaram infiltrar no meio daqueles que estavam trabalhando, e ali então matar os homens que estavam trabalhando. Leia a palavra de Deus, Se nós tivéssemos tempo suficiente, eu ia passar texto por texto, mas o tempo não permite. Leia a palavra de Deus. Você vai ver então que eles tentam matar Neemias e seus homens. Quando Neemias toma conhecimento disso, o que é que ele faz? Ele arma os seus homens. Os seus homens então agora, e você vai encontrar isso na palavra de Deus, que com uma mão eles faziam a obra e com a outra eles seguravam a arma. Amém, igreja? Então nós temos que trabalhar sim, mas nós temos que saber que a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos estão envolvidos numa batalha espiritual. Está entendendo? De repente você pode não compreender isso e falar, não, pastor, mas isso aqui é humano, isso aqui não tem nada a ver com espiritual. O meu projeto é humano, o meu projeto é material. Irmão, na vida do crente não existe nada de simplesmente humano, não existe nada de simplesmente material. Tudo que envolve a minha vida e a tua vida está no contorno do mundo espiritual, no contexto do mundo espiritual. Nós enfrentamos batalhas e a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então, contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento, contra os teus negócios, contra as tuas finanças, contra o teu ministério, existe uma força maligna tentando destruir, viu? Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, temos que nos armar. E se entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, conforme diz a palavra de Deus, as armas da nossa milícia também não são carnais. Nós temos que usar das armas espirituais, da oração, do jejum, da consagração, da santificação. Quer entender mais sobre as armas espirituais? Leia Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, e você vai entender o que é que a palavra de Deus diz. Amém, igreja? Amém? Por quê? Porque nós temos um inimigo que luta contra nós. Então, Neemias armou os seus homens, preparou os seus homens para lutar contra o inimigo. É interessante ainda, irmãos, continuando na reconstrução do muro, que Neemias, ele colocou esses homens estrategicamente, diante das suas casas, das suas famílias, embora a construção era do muro, mas eles também trabalharam ali próximo da sua casa. E Neemias diz, olha, vocês trabalhem e vocês lutem pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres. Ou seja, aquele projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém não poderia desproteger, colocar numa situação de vulnerabilidade a família. Mas apesar de eles estarem trabalhando, a família tinha que ser protegida. O que nós aprendemos com isso é que, independente de qual seja o teu projeto, a tua família tem que ser protegida. A tua família tem que ser abençoada. A tua família não pode ser
menosprezada, a tua família não pode ser preterida por conta de um projeto. Eu estou trabalhando muito em cima disso, não tenho tempo para a esposa, não tenho tempo para o marido, não tenho tempo para os filhos não têm tempo para os pais. Não dá para ser assim. Não existe projeto, meu querido irmão e irmã, que seja bem sucedido se nós perdermos, ou se nós prejudicarmos de alguma forma a nossa família. Pastor Josué Gonçalves, que é um especialista na área de família, ele fala exatamente isso aí, Nenhum projeto é bem sucedido se ele custar o preço, da degradação, da destruição da nossa família. Até porque, meu querido irmão e irmã, o sucesso ele só satisfaz quando, na verdade, nós temos com quem compartilhar. Se você for vencedor, se você for vitorioso em qualquer área da vida, e você não tiver com quem compartilhar, que vai valer a pena aquilo? E o lugar que nós compartilhamos, as nossas tristezas, as nossas derrotas, os nossos fracassos, os nossos insucessos, e o lugar que nós compartilhamos da nossa alegria, das nossas vitórias, das nossas conquistas, é dentro da nossa casa, é no nosso lar, é na nossa família. Por isso que Neemias coloca os seus homens aqui de uma forma estratégica para levar adiante o projeto, sem abrir mão e desguarnecer e enfraquecer e colocar em risco a família. Amém? Coloque isso no teu coração. E por último, irmãos, encerrando aqui aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, e agora eu gostaria até de lermos este versículo, quem estiver aí me ajude, Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. Tem alguém? Chegou. Vamos lá, versículo 15 do capítulo 6 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Segura aí para mim, volta. Irmãos, preste atenção. Isso aqui foi um tempo recorde, As muralhas de Jerusalém, a volta toda da cidade, a palavra de Deus diz aí que foi 52 dias de trabalho, em 52 dias estava pronto tudo aquilo lá, mas recorde como foi que tudo isso aconteceu. Amém, igreja? Recorde, traga à memória como foi que isso aconteceu. Neemias buscou a Deus, Neemias não deixou passar a oportunidade, Neemias uniu os homens em torno do seu projeto, não deu ouvido às vozes contrárias, teve foco naquilo que estava fazendo. Quando se viu ameaçado pelos inimigos, armou-se aos homens, colocou-os estrategicamente para defender as suas e proteger as suas famílias, tudo desta maneira. E quando ele agiu na direção de Deus, da forma como ele agiu, a palavra de Deus nos faz saber que em 52 dias acabou-se o muro, Deus deu a vitória. Verso 16: e sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram o que, irmãos? Que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? A vitória, segura para mim esse verso aí, a vitória vem do Senhor, igreja, a vitória vem do nosso Deus. Quanto que o inimigo tentou impedir o projeto, o sucesso da restauração, da reconstrução dos muros, das portas, mas a palavra de Deus nos faz saber que num tempo inimaginável, num tempo recorde, os muros foram acabados, foram reconstruídos, e o inimigo, ou os inimigos, reconheceram que foi o nosso Deus que fez esta obra. O nosso Deus. Por quê, irmãos? Só para finalizar, nós dissemos aqui, quando nós oramos, nós entregamos ao Senhor o encargo, nós entregamos ao Senhor o peso. Não foi Neemias, foi o Senhor. Neemias e seus homens apenas foram orientados, dirigidos, receberam discernimento, estratégias espirituais e agiram de acordo com a vontade de Deus. Quem fez a obra foi o Senhor. Quem faz a obra na minha vida e na tua vida é Deus. Não é a força do nosso braço, não é a nossa carne, mas nós temos que
seguir estes passos que o Senhor falou conosco nesta noite, para que a bênção possa acontecer. Mas o princípio disso está, guarde o teu coração, não se deixe se abater, por nada de ruim, de difícil que possa ter acontecido ou venha a acontecer. Saiba que você tem um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Amém? Coloque-se em pé no teu lugar. Eu tenho certeza plena que Deus falou com a igreja. Quem sabe, e provavelmente Deus tenha falado com alguns em particular. Pessoas que podem estar passando por algum problema, alguma dificuldade, entristecidos, quem sabe talvez até paralisados, sem conseguir saber o que fazer, e não é porque tudo isso tem acontecido que não tem o que fazer, não, ao contrário. Nós não chegamos ainda, irmãos, o pastor já disse agora há pouco aqui, naquilo que a gente planejou, naquilo que a gente gostaria, mas nós não paramos, nós não desistimos. A hora que não podia fazer nada era só live, live, então essa é a oportunidade, esse é o cavalo que nós temos arriado para o momento. Quando começou a abrir, devagar foi chegando, e graças a Deus, a cada Santa Ceia a gente vê esse número crescendo, porque Deus fez esta obra, porque Deus está no negócio, e não há ninguém, o inferno inteiro, irmãos, pode ter certeza do que o pastor vai falar agora, o inferno inteiro pode se levantar, que ninguém vai tirar o ânimo do meu coração, ninguém, amém, igreja? O que Deus tem para fazer é com Ele, mas o ânimo do meu coração, que Ele colocou, ninguém vai tirar. Não vamos perder o foco, não vamos dar ouvido a vozes contrárias, vamos nos unir em nome do Senhor, vamos proteger a nossa casa, a nossa família, vamos fazer aquilo que tem que fazer, porque o encargo já está nas mãos do Eterno, Ele cuida de nós. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a Tua igreja no dia de hoje. Ó eterno Deus, que a Tua palavra seja a rema, Senhor, para o coração dos Teus filhos, para o coração da Tua igreja. Senhor, aquele que de repente está passando, Senhor, está vivendo um momento daquilo que o Senhor falou conosco, eterno Deus, que ele saia daqui nesta noite, já com as estratégias, sabendo, Senhor, o que tem a fazer, e a primeira coisa a fazer é buscar a Tua face, e colocar diante de Ti as suas ansiedades. Grande e eterno Deus, eu Te louvo e Te agradeço pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, pela obra que o Senhor tem feito, e por aquilo que certamente o Senhor vai continuar fazendo, porque a obra é Tua, em nome de Jesus. Amém, amém.